Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Alexandre Meyer Luz. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele já esteve aqui com a gente no episódio número 19, sobre filosofia e artes marciais, no episódio número 34, sobre epistemologia, e no episódio número 51, sobre ensino de filosofia através de problemas. Esse é o nosso episódio número 77, e hoje falamos sobre fake news. Nesse episódio, nós temos o trecho do livro Sociedade da Informação, do Byung-Chul Han, interpretado pela atriz Maria Elisa. A Lorena Machado está organizando uma aula pública no dia 27 de setembro na Universidade Federal da Bahia, com a exibição do filme Kemitiu, sobre a vida e obra do Sheikh Anta Diop. Quem tiver interesse e puder participar, os detalhes estão aí no post. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop, a partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente continuar mantendo o programa. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, que é o nosso grupo de apoiadores do WhatsApp. Lá sempre rola indicações de podcasts, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte desse grupo. Se você já apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para você poder participar. Nós agradecemos os novos apoiadores Ludmila Steckelberg, Mariana Rodrigues e Maurício Valadão. Faça como eles e apoie também o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube, youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter no @filosofia_pop e curta a nossa página no Facebook, no facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre fake news. Hoje a gente recebe direto de Florianópolis o professor Alexandre Meyer Luz. Ele já participou de vários programas com a gente, já participou do episódio número 19, sobre filosofia e artes marciais, do episódio número 34, sobre epistemologia, e do episódio número 51, do ensino de filosofia através de problemas. Se você quiser aí uma apresentação mais completa sobre o professor Alexandre Meyer Luz, você pode ouvir lá o nosso episódio número 19, que ele fala um pouco sobre ele também. Hoje a gente vai falar sobre fake news. E eu começo perguntando aqui para o professor Alexandre, o que são as fake news? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, um prazer participar desse trabalho de vocês, que leva a discussões da filosofia para tanta gente, dando o primeiro passo, é sempre bom, importante lembrar, introduzindo leigos em discussões que são, em geral, muito sofisticadas e muito cheias de detalhes, né? Eu acho que esse comentário já remete para a questão que Marcos fez. Bom, como é que a gente caracteriza uma fake news, né? Isso é um assunto de muita discussão e que muito rapidamente traz uma série de dificuldades para quem tenta se dedicar a esse trabalho. A gente pode olhar para o fenômeno de fake news a partir de perspectivas muito diferentes, a partir de recortes teóricos muito diferentes, considerando que aparentemente a gente está diante de um evento muito complexo e que envolve elementos que vão ser investigados com ferramentas da psicologia, do direito, da filosofia, dentro da filosofia, da epistemologia, da ética, pelo menos, e etc. Bom, para tentar, então, um desses recortes, que é o recorte com o qual eu costumo trabalhar, da minha formação, que é o recorte a partir da epistemologia, vale lembrar uma distinção, a gente apresentou aqui em outros podcasts importantes, a distinção entre o que a gente chama de crença justificada, opinião digna de mérito,
e opinião verdadeira. Essa distinção aqui, ela nos lembra que nós podemos avaliar do ponto de vista epistêmico declarações que as pessoas fazem em ambientes científicos, em ambientes do dia a dia, etc. e tal, de maneiras muito diferentes, né? Às vezes nós avaliamos a informação considerando que, dado um conjunto de crenças de fundo, aquela crença, aquela opinião emitida por alguém não é aceitável. Por exemplo, se eu declarar agora que o Brasil foi descoberto em 1500 por Neil Armstrong, considerando a nossa visão sobre o calendário, as nossas suposições sobre quando nasceu Neil Armstrong, sobre quando foi descoberto o Brasil ou qualquer coisa desse tipo, nós consideramos que essa informação não pode estar correta. E nomeamos essa informação, nós chamamos de informação falsa, assim, pensando no nosso vocabulário mais cotidiano. Mas essa é uma maneira de avaliar. Nem sempre é tão claro nas situações cotidianas, nas situações científicas, etc. e tal, se uma informação pode ou não ser aceitável. Né? Imaginem em ambientes sofisticados como a física, ou ambientes cotidianos como previsões sobre o futuro. Né? Nós, nesse momento, pelo menos num lugar com clima como Florianópolis, que não é o deserto do Saara, por exemplo, podemos disputar nesse momento a opinião de alguém de que amanhã vai chover. E nós podemos fazer um movimento diferente daquele descrito anteriormente, que não é um movimento simplesmente de classificar essa declaração como verdadeira ou falsa, mas sim um movimento de avaliar, podemos falar nesses termos para simplificar, as evidências, as razões disponíveis para que alguém faça essa declaração. Aqui em Florianópolis a gente tem hoje razões, e hoje de fato está nublado aqui, em favor da suposição de que vai chover, mas nós temos um histórico aqui de dias e dias sem chuva que apontam para a suposição também, apontam para a suposição concorrente de que não vai chover. Então, aqui a gente desloca a avaliação para justificação, como chamam os epistemólogos, né? Para aquilo que confere plausibilidade a uma crença e não simplesmente a suposição de que a crença está certa ou errada. Isso é importante. Num primeiro passo, numa primeira aproximação, a ideia de fake news. E é particularmente importante porque em língua portuguesa, no Brasil pelo menos, muito frequentemente fake news tem sido traduzida por notícias falsas. E eu vou apontar aqui a suposição, uma consideração em favor da ideia de que o que importa e um elemento caracterizador da fake news não está no fato dela ser falsa. Eu vou sugerir que fake news podem inclusive dizer coisas verdadeiras, né? E mesmo assim elas podem funcionar com algo parecido como fake news. Tá? Então, vamos lá. Dando um passo atrás, eu apontei para elementos epistemológicos associados a uma fake news, uma segunda família de elementos associados a ela, que são elementos associados ao formato das fake news, ao formato daquela informação. Eu vou tentar aqui estabelecer algumas considerações mostrando que essas duas
coisas nas fake news andam juntas de alguma maneira, pelo menos em boa parte dos casos, tá? Então eu vou sugerir, numa primeira aproximação, que uma fake news é uma notícia ou uma informação, nem sempre necessariamente algo no formato de uma notícia de jornal, por exemplo, é uma informação propositalmente configurada, propositalmente apresentada por certos meios para embaralhar os nossos processos, as nossas suposições bem estabelecidas sobre justificação de um determinado tipo de crença. Fake news é, assim, algo, ao mesmo tempo, muito antigo, que, em alguma medida, se estabelece de maneira dramática na nossa experiência cotidiana por conta das novas dinâmicas das redes sociais. Por que fake news são coisas antigas? Bom, o velho Platão, lá no começo da tradição filosófica, quando falava dos sofistas, já denunciavam esse tipo de apresentação de informação falsa. De novo, vou lembrar, mais importante do que a informação ser falsa, informação dada simulando a verdade. Eu vou acrescentar aqui, simulando boas práticas de justificação. Boatos, coisas que já chamavam a atenção de filósofos na filosofia moderna, por exemplo, também são coisas que, de certa maneira, simulam boas práticas de justificação de crenças numa determinada cultura. No mesmo caminho, então, como eu disse, eu vou sugerir que fake news tem sempre esse caráter de uma construção feita para confundir, borrar essas boas práticas estabelecidas numa determinada cultura. Nós, por exemplo, aprendemos a colher evidências sobre um determinado assunto de um jeito ou de outro. Lembrem, muitas vezes nós colhemos mal as evidências, ou muitas vezes nós colhemos bem as evidências, mas calha do resultado da nossa investigação gerar crenças falsas, e isso não é o problema exatamente. Né? Nós não podemos condenar alguém por erros desse tipo. Né? A condenação, se nós pudermos identificar algum problema nas fake news, então está nesse caráter de simulação. Né? Então, relembrando, para fechar essa primeira questão, como um começo de uma definição de fake news, eu vou sugerir, em termos gerais, que uma fake news tem essa característica de simulacro de bons processos de justificação em favor de disseminar, sim, notícias, informações falsas, esse pode ser o caso, ou 2, que é o que mais me preocupa, disseminar lixo sobre boas práticas de colheita de evidência, de distribuição de autoridade, etc. e tal. No que o Alexandre expôs, já parece uma coisa bem interessante aqui para mim, porque ultimamente a gente tem ouvido falar sempre de pós-verdade, né? Talvez a fake news tenha tentado inaugurar uma era da pós-justificação, mas vamos falar disso depois, porque essa sobreposição é muito interessante. Mas a crença nas fake news é fortalecida porque geralmente esse conteúdo é compartilhado em mídias sociais.
E aquilo que você recebe de alguém que você considera um interlocutor qualificado parece não ter o mesmo questionamento daquilo que você pesquisa por você mesmo. Então, se a informação vem de uma fonte, você retweetar parece ser menos processo de avaliação ou de deliberação sobre aquilo que está sendo dito é aceitável ou não, parece se esvaziar. Esse aspecto de testemunho qualificado acaba ajudando na disseminação das fake news. O que isso significa epistemologicamente? Então, acho que é interessante aproveitar esse ponto para recuperar um pouco da história recente da epistemologia. Se a gente for olhar para o passado recente, nós trabalhamos até muito recentemente com posições, a partir de posições de fundo, muito fortemente intelectualistas. E essas posições fortemente intelectualistas, elas traziam implicações para a visão filosófica sobre o testemunho. Nessa visão idealizada, assim, intelectualista sobre o testemunho, testemunho de alguém ocupava um lugar menor como no rol das fontes de informação, das fontes de conhecimento, como chamam os epistemólogos pelo nome mais clássico. Assim. As fontes aqui de informação seriam então divididas em fontes primárias e fontes como testemunho e talvez, sob certas posições também a memória, que simplesmente transmitiriam a boa informação, no caso, colhida por alguém que está em um lugar ou esteve em um lugar em que eu não pude estar e repassa para mim. A qualidade dessa informação que chega para mim depende da qualidade da fonte e depende da minha avaliação sobre a qualidade da fonte, uma avaliação feita reflexivamente, etc. e tal. Um grande desafio em relação a essa visão sobre o papel, a força epistêmica do testemunho vem da observação das nossas práticas cotidianas. As nossas práticas cotidianas em relação ao testemunho não parecem exatamente funcionar aos moldes dessa visão de fundo mais intelectualista. Parece que nós não avaliamos assim cuidadosamente o tempo todo a qualidade daquela fonte de testemunho naquele caso, etc. e tal. As nossas relações são um pouco menos sofisticadas do que essa. As posições, lembrando, por exemplo, nós nos educamos boa parte da nossa vida, durante quase toda a nossa vida, simplesmente aceitando o testemunho. E como os resultados em geral são bons, nós aceitamos os testemunhos, as informações que nossos pais nos dão e sobrevivemos por conta disso. Né? Nossos pais dizem coisas como: olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Nós seguimos esse tipo de informação e não morremos exatamente por termos seguido esse tipo de informação. Parece que se os resultados são bons, a nossa visão de fundo que condena os resultados, afinal a gente não fez aquele trabalho altamente intelectualizado de avaliar a fonte de testemunho, essa visão de fundo parece ter problemas. Há muita discussão sobre isso na área que a gente chama de epistemologia do testemunho, mas de qualquer maneira esse debate muda um tanto quanto de
de lugar. Então, olhando para as nossas práticas e supondo tendo como pano de fundo uma visão menos intelectualista, assim, do papel do testemunho, nós começamos a nos dar conta que, para o bem ou para o mal, seja como a gente avaliar epistemicamente isso, de fato, os seres humanos estabelecem relações não reflexivas com fontes de testemunho. Quando nós assumimos em algum grau esse tipo de coisa, nós começamos a fazer uma série de perguntas sobre os modos pelos quais o testemunho de boa qualidade pode ser infiltrado por avaliações inadequadas. E aí começamos a nos dar conta de uma série de fenômenos epistêmicos interessantes, né? Por exemplo, o fenômeno que nós chamamos de injustiças epistêmicas, aquele fenômeno nos quais a gente, por várias razões, por vários caminhos, posiciona alguém antes de ele dizer qualquer coisa, ou mais para cima, ou mais para baixo da justa posição que esse indivíduo deveria ter em relação a um assunto, como fonte de testemunho. Por exemplo, alguém prefere um médico do que uma médica, não por conta da sua especialização, maior ou menor, ou qualquer coisa do gênero, o que poderia ser um resultado razoável depois de uma avaliação mais cuidadosa, mas antes por conta de uma questão de gênero, uma questão que eventualmente o indivíduo nem se dá conta, né? Fenômenos desse tipo, fenômenos de posicionamento inadequado de fontes de testemunho, parece ocupar um lugar central no fenômeno das fake news, quando nós consideramos, particularmente, a nova dinâmica das redes sociais, né? Quando a gente considera que os modos de interação entre indivíduos são, sob muitos aspectos, novos, né? Ou pelo menos eles amplificam certas características que não eram, que não ocupavam um lugar tão central em comunidades mais tradicionais, em comunidades menores, em comunidades pré-internet, coisas do gênero, né? Então, eu particularmente tenho um interesse no fenômeno das fake news, também por conta dessas dinâmicas novas de interações entre indivíduos, né? Como, por exemplo, a repetição, o mero compartilhamento de uma determinada informação posiciona essa informação. Note que há dois elementos aqui interessantes que a gente pode considerar, né? Quando eu compartilho uma informação, eu posso simplesmente, assim, numa visão mais estrita, alguém poderia supor que eu estou simplesmente disseminando a informação. Uma visão um pouco mais aberta a esses modos sofisticados e de alguma maneira estranhos, modos que carregam o posicionamento psicológico que os indivíduos vão adquirindo nas práticas sociais. Uma visão aberta a isso poderia, de saída, supor que um compartilhamento de informação carrega também uma certa adesão ao conteúdo dessa informação. E mais indivíduos compartilhando uma determinada informação, pelo menos potencialmente, esse fenômeno pode trazer um certo impacto sobre a avaliação daquela informação. Talvez num ambiente mais idealizado, por exemplo, fosse fácil imaginar que indivíduos isolados estão não importa
quantos são os seus interlocutores, estão em posição de lidar com 1, com 10 ou com 10 milhões de interlocutores. Talvez não seja exatamente o caso. Segundo, um segundo aspecto nessa mesma direção, fake news muitas vezes são compartilhadas no que chamamos as câmaras de eco, né? Ambientes em que indivíduos não apenas agora compartilham informações, mas reforçam, aumentam a força dessa informação, e a gente pode supor com informação adicional, etc. e tal. Indivíduos aplaudem, por exemplo, o compartilhamento que alguém faz da informação de um modo ou de outro. E isso também parece posicionar os indivíduos que compartilham, por exemplo, de um modo diferente em relação à força daquela informação. Há muita coisa sendo investigada, muita discussão sendo feita, e eu não conseguiria resumir isso aqui, mas talvez para o leitor, assim, uma primeira aproximação, vale a pena pensar sobre essas características novas e sobre as abordagens novas ou feitas sobre novos planos de fundo sobre esse fenômeno complexo. Muitas vezes parece que esse termo fake news também é usado para silenciar também quem tem uma opinião contrária, né? Por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, sempre que tem alguém que vai confrontar ele com alguma informação, falar que ele está agindo errado ou fazendo alguma coisa, fala alguma coisa para ele que ele não concorda, ele já fala que a pessoa que a pessoa está falando é fake news, né? Que ele não está, sendo que ele que começa a inventar muitas coisas, porque o Bolsonaro aqui também faz muito igual o que ele faz, né? De espalhar coisas que não são verdade. E também esse termo é usado como silenciamento também, às vezes, até pelos veículos de mídia mais tradicionais, para tentar legitimar os seus próprios discursos frente a outros veículos alternativos também, né, de também tentar enquadrar mesmo veículos pequenos que tentam fazer algum tipo de jornalismo, de colocar eles como se tivessem, por ter algum tipo de viés, alguma coisa, como se também fossem todos falsos, todos propagadores de fake news também, igualar todo mundo ali para que só os grandes veículos mais tradicionais sejam os veículos que sejam os detentores dessa legitimidade, né, dessa legitimidade da fala, né? Como é que você vê esse uso assim do termo fake news para essa legitimação do status quo? Eu vou separar em duas grandes questões, assim. Uma questão mais epistêmica, que remete para aquilo que eu comentava no primeiro bloco, assim. Talvez um dos grandes problemas associados a fake news esteja no fato das fake news borrarem boas práticas de justificação, como eu falava. Acho que os teus exemplos, eles, em alguns casos, adotam esse tipo de estratégia. Pensa, por exemplo, nos casos sobre aquecimento global, de alguma medida, em algumas informações associadas a terraplanismo, posições desse tipo. Se reproduz ali informações ou pedaços de boas práticas científicas. Vamos pensar no fenômeno do terraplanismo, por exemplo. As pessoas têm evidência do terraplanismo.
esse é um fenômeno bastante estranho, assim, né? A gente tende a supor que há um problema apenas no fato delas terem uma crença que é falsa, e por isso elas são irracionais. Bom, em algum sentido, eu estou concedendo que é defeituoso ter esse tipo de crença, mas parece que o problema maior não está exatamente em ter uma crença falsa. Cientista tem crenças falsas, muitas vezes no processo científico eles têm que suspender o juízo, né? O problema está em você apresentar a indivíduos evidências, aspas, científicas em favor da tese. Você faz o trabalho de um cientista, mas não faz o trabalho completo, por exemplo. Né? Você não apresenta um conjunto de evidências, ou você apresenta evidências para indivíduos que não estão acostumados com as dinâmicas das práticas científicas e etc. Então, isso remete para segundo aspecto do problema, que eu acho que aí sim tem mais a ver com o ponto que tu levantaste. Né? Bom, se a gente está supondo que fake news na era da internet estão associadas ou são ferramentas de estratégias associadas a estratégias políticas e estratégias que custam dinheiro, não é muito razoável supor que não são exatamente os professores universitários ou os alunos de filosofia ou os jogadores do Bangu Futebol Clube que disseminam como estratégia fake news. É razoável supor que essas estratégias estão associadas a grupos com poder econômico para conduzir, para disseminar práticas sociais com o tempo e com as estratégias adequadas para fazer aquele trabalho muito fino, muitas vezes, considero que tu falavas, não só de disseminar uma informação falsa, não só de borrar os processos de justificação, mas que com isso atacar este ou aquele grupo que ele considera concorrente ou que ele quer reposicionar como fonte de informação. Então, o que me interessa e o que me assusta no fenômeno também tem a ver com o uso estratégico, uso em massa desse tipo de procedimento, né? Seja nas versões mais finas, naquelas versões em que o simulacro de justificação é mais bem construído, seja nas versões mais grosseiras de mamadeira de piroca e essas coisas aparentemente incríveis à primeira vista, mas que incrivelmente vão circulando por aí. Como eu falava no começo, isso aponta para o caráter multidisciplinar. Alguma parte do trabalho parece que tem a ver com o meu trabalho como epistemólogo, tem a ver com a questão como a gente identifica e separa boas práticas epistêmicas e como, contrapondo a essa, a gente identifica maneiras mais ou menos sutis de disfarçar práticas que são ruins como se fossem práticas boas. Né? Mas eu não sei exatamente como epistemólogo, enquanto epistemólogo, lidar com aspectos psicológicos associados a esse tipo de
de fenômeno, aqueles aspectos não só de silenciamento, como tu indicavas, mas aspectos no outro extremo de posicionamento para cima, indevido, de fontes de informação, etc. e tal. Né? A gente está lidando com uma máquina de guerra, né? E o problema é que a posição de quem investiga disso e de quem quer combater isso é uma posição de soldadinho com talvez uma funda para combater a máquina de guerra. Isso é uma situação, então, bastante dramática, né? Mas, assim, eu concedo inteiramente ponto, né? Você tem uma ferramenta poderosa que provavelmente está à disposição de quem tem mais dinheiro, né? E aí, lembrando só, a gente está a um passo agora de tornar público, de tornar massiva, não só as fake news, mas as deepfakes, né? Versões muito, muito sofisticadas de informação falsa, disfarçada, de declaração de boa, disfarçada como declaração de boa qualidade, talvez a maneira mais primitiva para humanos, né? Você vai ver gente falando coisas que nunca disse. Como eu ouvi ontem o presidente cantando uma musiquinha que ele nunca cantou de fato, né? E parecia ele cantando muito convincentemente. Eu acho que o pessoal não está tão familiarizado com o que são essas deepfakes. Aí, se você puder explicar um pouco melhor o que é. Bom, deepfakes são edições de imagem brutalmente sofisticadas, tem aparecido até em tom de brincadeira no Twitter, e em outros meios desse tipo, em que você simula por edição de imagem voz e toda a experiência facial, de movimento de boca, de olhos, etc., como se alguém estivesse fazendo uma declaração. Então, possivelmente amanhã alguém, e acho que não vão ser os meus alunos, alguém pode divulgar uma declaração do Alexandre muito convincente, inclusive para pessoas que o conhecem, falando coisas absurdas, defendendo a volta da escravidão ou alguma coisa completamente inaceitável, né? E aí, de novo, considerando essas dinâmicas estranhas de disseminação dessa informação, talvez eu não tenha tempo de me defender de alguém muito bravo comigo por conta de algo que eu nunca disse. Uma coisa que você falou, acho lá bem mais para o começo, que essa invenção de boatos, de histórias, não é uma coisa nova, já tem há muito tempo que se faz isso, né? E que hoje, assim, tem uma coisa que o pessoal se aproveita a estrutura que a gente tem hoje de internet das redes sociais, principalmente, né, para fazer essa disseminação desse tipo de conteúdo hoje. E eu acho que tem também um outro ponto que quando a gente vai observar o que está sendo feito lá na Cambridge Analytica, no caso do Brexit e do Trump ali, de coisas, de questões de técnicas também, tanto de elaboração desse tipo de conteúdo e de direcionamento deles para determinados perfis de pessoas que já têm uma suscetibilidade para tomar essas informações como verdadeiras, ou se não tomar como verdadeiras, para repassar elas sem pensar muito, né? Eu penso, né, que nesse sentido, parece que a disseminação das fake news tem menos a ver com que a informação é verdadeira ou falsa, mas mais em apelar para um sentido de urgência da pessoa, de que se ela não passar aquilo para frente,
alguma coisa muito catastrófica, muito ruim vai acontecer, assim, a pessoa passa para frente as coisas sem pensar um pouco, né? Então parece assim, será que essa ideia de melhorar as ferramentas, de melhorar o ferramental epistemológico, de analisar, melhorar as coisas, não parece ser pouco efetiva no combate a isso, porque parece que ela atua antes disso ainda, assim, antes da pessoa poder pensar nisso, ela já está espalhando as coisas. Então, eu falava antes que a gente tem fundas para combater um tanque. Então, vou melhorar a minha analogia aqui, ou não sei se vou melhorar, vou ao menos deixá-la um pouco mais sofisticada. Esse tanque é um Transformer, do filme lá. Às vezes ele é um tanque, às vezes ele é um helicóptero, às vezes ele é um submarino e sei lá o que é. Talvez um elemento para a gente considerar aqui é o caráter plural do ataque. Sim, eu concordo contigo. Parece ser o caso de certas estratégias olharem para perfis psicológicos, de alguns perfis psicológicos serem colocados próximos de um jeito que provavelmente eles não estariam em comunidades mais tradicionais, sem internet, etc. e tal, né? Indivíduos que se posicionam, que compartilham informação sem que um conheça a história do outro, por exemplo, e por aí vai, né? Então, como eu falava, é um ambiente muito novo dessas de interação, no que diz respeito aos tipos de interações sociais e das expectativas e dos posicionamentos psicológicos, etc., que os indivíduos assumem nessas interações sociais, né? Elas variam enormemente. Agora, se tem alguém que, de algum jeito, monitora essas reações de um modo cada vez mais fino, né? Então, talvez a dificuldade de pensar em estratégias contra fake news e, ao mesmo tempo, conseguir manter algum otimismo aqui seja um desafio enorme aqui para qualquer um que queira manter a sanidade ou manter alguma visão ainda menos distópica do mundo, né? Acho que há níveis de combate às fake news. Difícil pensar como isso se concretiza, como isso não é ferramenta de Estado, né? Mas a gente imagina que, de alguma maneira, o Estado, ainda no espírito do Estado democrático, o Estado em que poderes são disseminados, não se concentram nessa ou naquela figura, ou naquele pequeno grupo de figuras, etc., possam, de alguma maneira, regular o quê, né? Notem de novo a encrenca. Regular a disseminação de informação. Bom, parece que a gente tem um problema aqui, né? Nós vamos prender pessoas porque repassam informação que nós julgamos falsa, prender pessoas porque elas não avaliaram bem a informação. Isso parece ser um tanto quanto exagerado, né? E trazer uma série de riscos aqui. Provavelmente todos nós já fizemos isso em algum momento, né? Bom, talvez o Estado precise identificar quem controla estratégias organizadas e massivas de disseminação, etc.
de informação falsa, informação enganadora. O problema todo é como a gente está vendo no caso brasileiro, é muito difícil fazer isso, né? Por várias e várias razões, né? É muito difícil separar o nosso interesse de combater fake news, o nosso interesse de manter liberdade de expressão, por exemplo, né? Onde está o dano, né? Quem é responsável pelo dano que a gente supõe, parece razoável supor, que as fake news carregam, né? Da minha parte, até onde eu consigo usar as minhas ferramentas, o meu trabalho está em tentar fazer exatamente o que tu dizes, que talvez seja pouco, né? E eu concedo isso, que é o de pensar em estratégias para tornar mais salientes, tornar mais explícitas as boas práticas mais consolidadas de justificação das nossas crenças, etc. Mas o teu ponto fica no fundo, né? Eu estou sempre correndo atrás. Eu estou sempre tendo que denunciar práticas ruins e essas estratégias, essas práticas ruins são eventualmente, como vocês mesmos sugeriram, apropriadas, a minha denúncia apropriada pelo poderoso que eu quero combater, que agora usa como estratégia para ele, né? Eu dizia que aquilo era fake news e agora o governante que, pelo menos nesse aspecto eu quero combater, diz, não, tu está falando fake news, né? Então, é um jogo contra um conjunto de estratégias que variam muito brutalmente, e eu acho que a gente não pode perder isso como uma suposição de fundo, né? Estratégias muito apressadas ou depositar confiança numa ou noutra estratégia pode gerar absorção dessa estratégia por quem a gente quer combater, né? Só nesse ponto, de novo, né? Eu não aguento mais, exagerando, sendo dramático aqui, nas redes sociais ver garotos falando de falácias, de refutação de teoria, etc. e tal, né? Coisas que indicavam boas práticas de argumentação ao longo da tradição filosófica, né? Nós denunciávamos uma falácia, etc. Foram apropriadas exatamente pelo tipo de gente que a gente quer combater, né? Alguém identifica, vamos supor, um escorregão argumentativo naquilo que eu estou falando aqui. A gente está aqui há quase uma hora, estou falando há quase uma hora sem parar, sem um texto, sem algo que organiza a minha fala, e eventualmente alguém pega um ou mais escorregões argumentativos ou algo do gênero aqui, e me desqualifica como informante por conta disso. Alguém pega uma falácia num lugar irrelevante, ou alguém força algo como dá ênfase a algo que sim está na beira do caráter falacioso e posiciona mal agora alguém que num determinado assunto seria de fato uma boa fonte de informação, né? Então, o meu grande desafio é que as estratégias, como eu falava, as estratégias de ataque são absorvidas por quem é atacado, e isso me tira o sono. A última pergunta que eu vou fazer, talvez para terminar esse mergulho distópico, né? O Hort, quando confrontado com o George Orwell, 1984, né? O Hort defende uma perspectiva de verdade pragmática. Ele fala, não, se realmente o grande irmão ganhar, a verdade vai ser ditada por ele,
né? Porque quem tem uma perspectiva pragmática acaba tendo que aceitar esse tipo de consequência, né? E é uma consequência muito, muito contraintuitiva, né? Nesse sentido, né? Transformar tudo numa guerra de opiniões, em que as fake news têm sempre um lugar central, né? Não traz uma espécie de limite incontornável da democracia, como se a democracia pudesse ser descrita como uma ditadura da maioria, né? Em sentido, como consequência, as boas práticas epistemológicas não estariam sempre restritas a uma elite? De trás para frente, acho que não. Boas práticas epistemológicas são disseminadas entre, eu vou supor aqui, não vou defender esse ponto, mas são disseminadas ao longo de todas as culturas humanas, provavelmente entre aspas, se eu posso usar esse termo aqui, entre culturas de animais não humanos e etc. Culturas muito diferentes da nossa isso parece ser trivial, posicionar fontes de testemunho. Então, se algo me dá alguma esperança no que diz respeito a esse ambiente distópico assim, que paira no horizonte, e aí eu estou falando assim, de uma posição muito pessoal mesmo, assim, de algo que me dá motivação como indivíduo, é a suposição de fundo de que em algum momento a gente esbarra no chão duro, no chão que a gente não consegue mais cavar. E esse chão duro aqui é a nossa relação com o ambiente. A nossa relação com aquilo que um cientista chamaria de, apesar de todos os problemas aqui, de os fatos. Há um custo, eu vou expor aqui, há um custo associado a esse exercício organizado de borrar práticas epistêmicas. Talvez esse custo não seja o suficiente, vamos voltar para a distopia, para chamar a atenção das pessoas para o dano das fake news. Talvez esse custo seja detectado tarde demais, ou algo do gênero. Então, assim, não estou falando de um caminho asfaltado para a solução dos problemas. De qualquer maneira, assim, atacar, por exemplo, práticas científicas é atacar não só uma ideia vaga e geral de ciência bem feita, se é que isso existe, é atacar também, por exemplo, meios de produção de tecnologia associada a práticas científicas, atacar certas suposições de fundo sobre um território menos organizado do que a física, do que outras ciências duras, como a gente chama, como a psicologia, por exemplo, não é só abrir espaço para coisas que um bom psicólogo chamaria de charlatanice, né? É também desafiar práticas que podem não ter o grau de eficiência que a gente encontra em campos da medicina ou na física, etc. e tal, na eficiência de predição, aqui, no sucesso de predições, mas atacar práticas que parecem ser, eu vou supor que elas são, melhor consolidadas, práticas de solução de problemas, do que os substitutos que se estabelecem nesse ambiente distópico de borragem de problemas. Então, de alguma maneira, o que me anima é a possibilidade das pessoas notarem de algum jeito, em algum momento, de novo espero que não seja tarde,
que esse caos, essa obscuridade sobre práticas antigas, as afeta de um modo muito mais duro do que elas imaginam. Voltando para a distopia, e voltando para um aspecto da tua pergunta, bom, talvez a gente possa viver reservando boa parte dos seres humanos, mantendo ele longe dos bons resultados das práticas científicas, né? Mantendo esses indivíduos longe das melhores práticas que vêm da medicina, etc. e tal, da psicologia e por aí vai, e simplesmente dizendo e os convencendo que está tudo bem quando eles se dispõem e aceitam viver consumindo práticas menos avaliadas, menos testadas, menos corroboradas, ou seja lá o termo que a gente use aqui, de procedimentos para solução de problemas. E a gente volta para um ambiente distópico, etc. e tal. Então, considerando a tua pergunta, sim, a gente pode estar falando de salvaguardar grupos da distopia, né? Manter alguns grupos em nichos de liberdade de pensamento, etc. e tal. Espero que não seja o caso, e espero assim que a gente não esteja indo para o final desse nosso encontro assim com uma visão muito pessimista das coisas. Mas assim, de novo, não como filósofo, não como epistemólogo, mas fazendo o exercício aqui mais geral de reflexão, eu acho que a gente não pode ignorar esse tipo de risco. Tem uma coisa que eu fiquei, acho que até com só uma curiosidade mesmo, assim, de que você tinha falado das deepfakes, dessas coisas que a tecnologia hoje permite, né, de você fazer um vídeo. Hoje em dia, com a tecnologia que tem, dá para você simular tanto a expressão facial de uma pessoa, né, você simular como se a pessoa estivesse falando, mexendo a face de uma certa forma, quanto você simular a voz dela, né? Você tem algum trecho já gravado com ela e faz como se a pessoa tivesse, com o tom de voz da pessoa, gravar um vídeo completo tanto da expressão facial quanto da fala da pessoa é falso, né? Que a pessoa nunca fez isso. E assim, o que eu fico pensando é desse ponto de vista epistemológico, como que você vai lidar para você viu um vídeo, viu e recebeu isso, como que você vai lidar com esse tipo de coisa, assim, tipo, como que você vai saber? Aí a pessoa afirma que não que aquele vídeo ela não fez, mas como é que você vai saber se a pessoa falou aquilo ou não, se ela fez isso ou não? Eu vou só usar um ponto da tua pergunta para, de novo, só ajudar o ouvinte aqui a separar dois ambientes. Talvez, do ponto de vista da avaliação teorética do trabalho do epistemólogo, então, do ponto de vista epistemológico, as deepfakes talvez sejam casos muito fáceis de resolver, teoreticamente. O problema todo, e eu acho que é aí que é o problema da tua pergunta, como um indivíduo, diante de uma deepfake, inclusive um epistemólogo agora no caso, como o indivíduo vai ter acesso às informações adicionais que diriam para ele que aquilo é uma deepfake. Né? Talvez fake news aqui, como um fenômeno geral, sejam mais desafiadoras teoricamente do que as deepfakes, né? Porque as fake news, como fenômeno em geral, talvez, eu estou supondo aqui, carreguem esse elemento geral de deliberado, assim, né?
de construção de eventos enganadores. No caso das fake news, das deepfakes, imagina, por exemplo, que os vídeos, de alguma maneira, nós seguramos que nós podemos acessar o horário de gravação daquele vídeo, de edição, no caso, né, daquele vídeo. E eu simplesmente agora mostro para quem tem acesso ao meu vídeo que eu estava em tal lugar, estava dando uma palestra para muitas pessoas naquele exato momento. Né? Eu desmascarei aquela deepfake. Né? A encrenca toda, de novo, bom, agora que eu acabei de dizer isso, talvez os editores de deepfake se perguntem, escondam e alterem o horário de edição da deepfake, particularmente daquela feita para me afetar, e com isso, com informação sobre mim, vão colocar no horário que eu estou dormindo sozinho, etc. e tal. Então, me preocupa mais esse caráter mutável, essa resposta por caminhos diferentes às minhas estratégias de identificar, de indicar o que está errado, do que exatamente esse ou aquele caso. Né? Acho que essa é a grande encrenca que é enfrentar. Né? Como vamos identificar deepfakes? A pergunta a meu ver, a pergunta dramática como nós vamos identificar deepfakes que adotam estratégias que vão mudando ao longo do tempo. Profundamente dramático. Uhum. Uma coisa também que eu acho importante pensar e ver o que você acha é que tem essa questão que você falou de, eu não sei se a palavra é essa mesmo assim, mas de uma certa intencionalidade da pessoa quando ela vai produzir essas fake news, né? Mas isso também eu acho um pouco, eu vejo como problemático uma coisa de olhar para esse lado da intencionalidade, justamente na época, na hora de você vai diferenciar uma coisa da outra. Tipo, é comum você pegar, por exemplo, veículos que têm a produção de algum material jornalístico que tem um certo viés político, viés ideológico, e eles serem acusados de estarem fazendo fake news também. E então, assim, como é que você diferencia um veículo, por exemplo, que tem um posicionamento claro, porém, mas que se coloca com aquele posicionamento e é enviesado, de alguém que está deliberadamente inventando coisas falsas? Tipo, essa intencionalidade, como é que você chega na intencionalidade da coisa, né? Essa é a grande encrenca jurídica, por exemplo, né? Como eu falava antes, onde está o indivíduo, o grupo de indivíduos, e qual o ato digno de culpa, digno de prisão, vamos supor aqui, na cadeia toda das fake news. Essa encrenca toda, como é que a gente caracteriza agora mais materialmente esse elemento enganador, né? De novo, não está na emissão de falsidades. De novo, se nós fôssemos prender indivíduos que disseminam informação falsa, nós mandaríamos prender ou quebrar os bustos, ou já que não dá mais para prender, de boa parte dos físicos, por exemplo, do século XIX. Nós julgamos que aquelas informações são falsas. E não vemos problema com isso. Bom, se nós julgarmos que o problema está na justificação, bom, os divulgadores científicos, todos eles apresentam informação mal justificada, né? A minha fala aqui apresenta informação mal justificada sobre muitos aspectos, quando a gente considerar, se alguém olhar para a discussão de fundo, para a discussão
real, né, entre técnicos, coisa e tal, envolvidos nesse debate, né? Como eu estou aqui fazendo um certo resumo e tenho que pagar o preço para resumir as coisas, bom, eu não estou apresentando evidência adequada ou considerando evidência adequada. Eu sou culpável ao participar desse podcast aqui. Bom, me soa estranho dizer que sim, né? Então, quais são os indicadores dessa intencionalidade, supondo aqui que ela faz parte de fato do jogo, da intencionalidade envolvida nas fake news, né? Mais uma vez, parece que a encrenca está associada ao caráter mutável das fake news, né? A intencionalidade se esconde muito bem, né? Ela se esconde sob aspectos muito sutis aqui, do borramento aqui da informação, né? E notem, mesmo a ideia aqui de intencionalidade aqui talvez não esteja associada à ideia de planejamento assim, organizado, etc., né? Alguém quando lê um determinado conjunto de informações a partir de uma certa visão de mundo de fundo, não está exatamente sendo um indivíduo que quer causar dano, mesmo que cause, né? Então, tem uma enorme quantidade de trabalho teorético para fazer, e a gente precisa correr bastante com ele. A gente está bem no começo dessa discussão sobre muitos aspectos. A gente sente o problema. O ponto sobre vários aspectos, como a gente já discutiu aqui, no que diz respeito à psicologia, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à mídia, no que diz respeito ao direito, e no que diz respeito à epistemologia, como a gente vai caracterizar as noções todas envolvidas e como a gente vai atacar o dano feito, né? Um enorme trabalho. Eu espero que esse podcast possa ajudar muita gente com ferramentas técnicas, inclusive, a se interessar e a participar dessa discussão. Ela é dramática e ela está na ordem do dia, como é fácil de supor, né? Uhum. Marcos, você tem mais alguma pergunta, Marcos? Não, eu acho que só um comentário que geralmente o pessoal tem uma fórmula que diz que quanto mais intelectual, menos acadêmico, né? Quanto mais as pessoas vão dar entrevistas em podcasts, menos prestígio ela tem entre os colegas acadêmicos. Eu acho que essa situação das fake news vai mudando essa fórmula. Eu preciso modificar essa fórmula, né? A gente precisa cada vez mais que a filosofia vá para o público e que promova esse tipo de diálogo. Eu queria que o Alexandre comentasse um pouco sobre isso, como ele vê essa relação. Bom, eu sou suspeito porque, como tu lembrasse lá no começo, essa é a minha 4ª participação. Então, se participar de um podcast, eu nunca tinha pensado nisso, viu? Mas se participar de um podcast diminui a posição intelectual de alguém entre os pares, a minha já deve estar lá nos números negativos, né? Deixa eu só explicar isso, é porque assim, quando você fala publicamente, você tende a cometer reducionismo didático, lapsos, etc., né? Como você já tinha ressaltado, né? Uhum. Mais e mais a comunidade filosófica brasileira tem sido, por razões externas e pela própria mudança interna da comunidade, uma outra visão do que é fazer filosofia, uma outra visão do que é ser intelectual e da relação do intelectual com o ambiente externo aos ambientes mais técnicos de discussão entre pares. Acho que a gente tem reposicionado a nossa avaliação desse papel
público do filósofo, né? Agora, algumas considerações eu acho que precisam de fato ser feitas nas duas direções. Se a gente deveria lembrar aos colegas filósofos que há boas razões para eles ocuparem o espaço do debate público, do outro lado, a gente deveria lembrar o público, e eu espero ter conseguido fazer isso em todas as minhas falas, explicitamente, mas se não fiz explicitamente, ao menos implicitamente, a gente deveria avisar o público o tom da fala, o tom que a fala que a gente faz carrega, né? Em pelo menos dois sentidos muito importantes. Aquele que tu acabaste de lembrar, a gente está resumindo muitas questões aqui e, em alguns casos, como aconteceu hoje, em alguns momentos a gente fala emitindo declarações mais tecnicamente avaliadas pela comunidade, mesmo que de maneira resumida e, por conta disso, às vezes imprecisa, mas em outros momentos está emitindo opinião mais pessoal sobre assuntos que não são objetos, que não receberam muita atenção da comunidade, ou porque são interdisciplinares, ou simplesmente porque ninguém olhou para eles, né? Então, avisar sobre a força daquilo que a gente está falando e avisar sobre a força geral que tem uma fala de um filósofo é algo, a meu ver, tremendamente importante, né, nesse trabalho, né? Filósofos têm algumas ferramentas intelectuais que eles desenvolvem por conta do seu trabalho. Eles certamente não estão, eu vou combater, e acho que essa ideia está profundamente enterrada, uma boa história da filosofia não tem a posição a lá Platão do mito da caverna, a posição daquele que sai das sombras e é capaz agora de revelar a verdade para os incautos, os pobres mortais, ou sei lá quem, né? A gente simplesmente não é capaz de fazer isso, e é bom lembrar, né? Ninguém é capaz de fazer isso, né? Talvez o ponto a lembrar aos nossos colegas aqui, Marcos, é que a nossa ausência do ambiente público e a nossa valoração da filosofia, desse nome, né, e da tradição que ela carrega, talvez tenha aberto espaço exatamente para aquilo que a gente não queria abrir espaço. Gente que fala de posição de autoridade, uma autoridade que não tem, porque não participa da comunidade de discussão sobre o assunto, e não tem porque está dando uma ênfase, um peso maior àquilo que fala do que qualquer um poderia sustentar. Indivíduo desse tipo ocupa o espaço público, né? Eu não concorro com esses indivíduos. Eu não concorro, e acho que a gente não deveria concorrer, porque esse não é o jogo a ser jogado exatamente no espírito de tudo que a gente falou hoje sobre fake news, né? Eu não estou interessado em quem nos guia, assim, de modo absoluto. Eu estou interessado em boas práticas epistêmicas, né? E boas práticas epistêmicas eu aprendo com todo tipo de gente, né? E não só com os filósofos, por exemplo, né? Aprendo boas práticas epistêmicas com o mecânico do meu carro, com o vendedor de cachorro-quente da esquina e etc. e tal, né? Muitas vezes eles corrigem as minhas práticas, né? Acho que isso é um bom lembrete, tanto para a comunidade, quanto no outro aspecto para o público em geral, né? Então, alguma posição de modéstia, que também é muito antiga em filosofia, né? Bom, acho que a gente já fez uma trajetória interessante aqui sobre as fake news. Vamos partir então para as indicações. Professor Alexandre, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Bom, eu tenho um conjunto de artigos, na verdade, então eu vou organizar aqui algumas indicações.
Como a gente não tinha pensou nisso em cima da hora, eu não tive tempo de pensar numa bibliografia. Então a gente faz por texto, coloca lá no texto, em vez de deixar aqui no áudio. Pode ser? Não, pode ser. Organizar isso um pouquinho. Marcos, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes? Eu vou indicar o livro O que Nós Conhecemos, que foi editado pelo professor Alexandre Meyer-Luz, junto com Felipe de Matos Miller. Lá tem um artigo do professor Alexandre, Virtudes Intelectuais e Sociais, além de uma série de artigos sobre epistemologia que são bem interessantes. E vou indicar também o filme Sonho Tcheco, que é feito por dois cineastas como TCC de fim de curso na República Tcheca, e eles inventam um supermercado que não existe em um terreno baldio, e o desafio deles é filmar o que vai acontecer, se as pessoas realmente vão para o supermercado mesmo sabendo que não tem um supermercado ali. Então é uma coisa é um filme bem interessante, né? É um filme bem interessante, porque a ideia de fake news está muito ligada ao consumo de informação, e nesse caso ao consumo do supermercado, porque os supermercados ocuparam um lugar muito importante dentro dos países socialistas, como espaço de socialização, coisa que a gente não percebe como eles são aqui, civilizacionais, né? Entrar no supermercado leva você para um tipo de perspectiva sobre identidade importante, né? Então esse filme Sonho Tcheco eu acho que é interessante também para contextualizar de outra forma essa ideia de fake news. Uhum. Vou procurar. Eu vou indicar aqui um podcast que é o Dragões de Garagem, o 142, sobre fake news. E vou indicar também um vídeo do canal do Slow, que chama Entenda Bolsonaro e Steve Bannon, que ele fala sobre a Cambridge Analytica. Ele explica muito bem nesse vídeo como que funciona, todo o esquema que eles desenvolveram para pegar dados do pessoal no Facebook e fazer uma categorização das pessoas em perfis e produzir material que tinha uma probabilidade muito grande de influenciar essas pessoas, tipo, que essas pessoas já seriam suscetíveis a determinados tipos de conteúdo, né, e fazer um conteúdo bem específico para já influenciar essas pessoas. Então, por enquanto, eu vou indicar o livro que a gente falou aqui, o 1984, do George Orwell, que é bem interessante também, mas é interessante as possibilidades de leitura que você pode ter também dentro dele. Você pode criticar a partir dele a visão intelectualista também, de que um grupo isolado pode obter a verdade em relação à comunidade, um livro da verdade. Existem outras possibilidades de leitura que são muito interessantes. Uhum. Outra indicação que eu tenho aqui é um documentário que tem na Netflix, que chama Privacidade Hackeada, que também fala sobre a Cambridge Analytica. Explica bem como é que foi tudo que eles montaram ali e com o que a gente está lidando hoje, né? Que muita gente acho que não tem ainda muita noção do tamanho do poder dessas ferramentas assim que tem hoje de propaganda, assim, é uma coisa que eu acho que a gente não sabe ainda muito bem como lidar. Bom, essas aí foram as indicações. Em língua portuguesa, e assim, um texto mais introdutório, não é exatamente um texto de epistemologia de uma jornalista americana, um livrinho bacana chamado A Morte da Verdade, que eu recomendaria como uma primeira leitura também, assim, de aproximação. Como eu prometi, então, eu vou sugerir depois alguma leitura um pouco mais técnica para quem quiser aprofundar a discussão a partir de recortes da filosofia. Mas, junto com 84, acho que tem que ler Admirável Mundo Novo, né, que né, sempre forma o par aqui das distopias. Não? Minha geração leu bastante. Acho que não leu, não. Se tivesse lido, eu ia botar um pouco. Bom, a gente está aqui chegando no final do programa. Eu queria abrir um espaço para considerações finais do professor Alexandre
divulgar alguma coisa, falar o que você quiser, aí um espaço de liberdade para você dizer o que você quiser. Eu só quero agradecer mais uma vez o convite, quero lembrar aos ouvintes, assim, daquela sugestão prudencial de tomar tudo o que foi dito aqui, né, e acho que em qualquer lugar, como uma aproximação à discussão. Eu espero que esse podcast tenha ajudado assim, a começar a pensar sobre algumas questões, a dirigir atenção para algumas questões, para remeter para alguma discussão técnica associada a essas questões, no caso de hoje as fake news, e lembrar que fazer esse movimento de uma primeira aproximação para uma discussão mais técnica é algo que a gente pelo menos tem que considerar para não dar peso demais ao que é uma primeira aproximação, né? Então, manter vivo algum interesse intelectual, não trocar, como diziam os céticos antigos, o continue investigando pelo já sei qual é a resposta, né? Deixo aberto aqui, não só em relação a esse tema, mas em relação a qualquer outro assunto, a minha disponibilidade de participar, mas sempre nesse espírito, né? Vamos investigar, né? Vamos continuar investigando. Um abraço para vocês, um abraço para todos os ouvintes mais uma vez. Bom, quero agradecer bastante aqui a presença do professor Alexandre, que é sempre muito, muito bom ouvir essas conversas que a gente tem. A gente sempre aprende muito aqui com a sua presença aqui, professor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Sociedade da Informação. Trecho do livro Sociedade da Transparência, de Byung-Chul Han. Olhando com mais precisão, vê-se que a caverna de Platão foi estruturada como um teatro. Os presos ali estão sentados como espectadores de teatro diante do palco. Entre eles e o fogo, por trás de suas costas, há um caminho, e ao longo do caminho acompanha um muro baixo, que se assemelha àquelas caixinhas que os artistas viajeiros constroem para representar diante dos espectadores, e nos quais apresentam suas peças. Ao longo do muro são transportados todo tipo de instrumentos, colunas com imagem e outras figuras de pedra ou madeira que se mostram por sobre o muro e lançam suas sombras na parede ao fundo para que os presos dirigem atenciosamente o olhar. Alguns dos que transportam as imagens falam enquanto as transportam. Outros se calam. E visto que os presos não podem se virar e olhar para trás, pensam que são as próprias imagens que falam. A caverna de Platão é, pois, uma espécie de teatro de sombras. Os objetos que mostram suas sombras projetadas na parede não são coisas reais do mundo, mas figuras teatrais e requisitos. Sombras e espelhamentos das coisas reais existem apenas fora da caverna. Sobre aquela pessoa que é arrastada violentamente para fora da caverna, para a luz aberta do dia, observa Platão. Ela tem que se acostumar, penso eu, se quiser ver as coisas que estão lá em cima. Em primeiro lugar, parece-me que teria mais facilidade em ver as sombras, depois as imagens de pessoas e de outros objetos espalhadas na água, e por fim, as próprias coisas e pessoas. Os que estão presos na caverna não veem as imagens das sombras do mundo real. Ao contrário, eles assistem a um teatro. Também o fogo é uma luz artificial. Na verdade, os presos estão agrilhoados por cenas, por ilusões cênicas. Entregam-se a um jogo, a uma narrativa. A caverna de Platão não representa, como se costuma interpretar, diversas formas de conhecimento, mas diversas formas de vida, a saber, a forma de vida narrativa e a forma de vida cognitiva. A caverna de Platão é um teatro. O teatro, como mundo da narrativa, se contrapõe à alegoria da caverna do mundo do conhecimento. Na caverna, o fogo enquanto luz artificial gera ilusões cênicas, lançando aparências.
Assim, distingue-se da luz natural como médium da verdade. Em Platão, a luz tem um direcionamento bastante preciso. Ela jorra do Sol como sua fonte. Todo ente está subordinado ao Sol enquanto ideia do bem. Ele forma uma transcendência que reside inclusive além do ser, chamando-o também de Deus. O ente deve sua verdade a essa transcendência. A luz solar platônica é hierarquizada. Edifica gradações em relação ao conhecimento que parte do mundo das meras cópias das coisas que são percebidas pelos sentidos até o mundo inteligível das ideias. A caverna de Platão é um mundo narrativo. Nele, as coisas não se encadeiam umas às outras casualmente. Ao contrário, seguem uma dramaturgia ou cenografia que interliga narrativamente as coisas ou símbolos uns aos outros. A luz da verdade priva o mundo da narratividade. O sol aniquila a aparência. O jogo da mimética e da metamorfose dá lugar ao trabalho na verdade. Platão condena todo e qualquer enfoque voltado à transformação em favor da identidade rígida. Sua crítica à mimética aplica-se precisamente à aparência e ao jogo. Platão proíbe toda e qualquer apresentação cênica e nega inclusive ao poeta a entrada em sua cidade da verdade. Há um varão, como visto, que pode mostrar-se e apresentar todas as coisas em diversas configurações, em vista de sua sabedoria, se ele próprio viesse à cidade querendo nos mostrar suas poesias, iríamos demonstrar-lhe reverência como a um varão santo, elegante e digno de admiração. Mas lhe diríamos que entre nós, em nossa cidade, não há esse tipo de varão, e que tampouco ele pode ali entrar. Iríamos ungir sua cabeça com muitos óleos e colocar sobre ele uma guirlanda de lã e acompanhá-lo até a próxima cidade. Também a sociedade da transparência é uma sociedade sem poetas, sem sedução, sem metamorfose. É, pois, o poeta que produz as ilusões cênicas, as formas aparentes, os sinais rituais e cerimoniais, contrapondo-os aos fatos desnudos e hiperreais, os artefatos e antifatos. A metáfora da luz, que a partir da antiguidade, passando pela Idade Média e chegando até o Iluminismo, acabou se tornando uma forte referência para o discurso filosófico e teológico. A luz jorra de uma fonte ou de uma origem. É o médio das instâncias do compromisso, da proibição, da promessa, como é Deus ou a razão. Assim, desenvolve uma negatividade com efeito polarizador e gerando contraposições. Luz e trevas têm igual origem. Luz e sombra são compertencentes. Junto com o bem, vem posto também o mal. A luz da razão e o obscuro do irracional, ou do mero sensível, condicionam mutualmente seu surgimento. Contrariamente ao universo platônico da verdade, falta à sociedade da transparência atual aquela luz divina na qual inabita uma tensão metafísica. Transparência não tem transcendência. A sociedade da transparência é opaca, não é iluminada por aquela luz que promana de uma fonte transcendente. A transparência não surge de uma fonte iluminadora. O médium da transparência não é luz, mas uma radiação opaca que, em vez de iluminar, tudo penetra e torna tudo transparente. Contrariamente à luz, ela é penetrante e penetrável. Além disso, seu efeito é a homogeneização, o nivelamento, enquanto que a luz metafísica gera hierarquias e distinções, criando assim ordenações e orientações. Sociedade da transparência é uma sociedade da informação. A informação é, como tal, um fenômeno da transparência na medida em que está privada de qualquer negatividade. É uma linguagem positivada, operacionalizada. Heidegger iria chamá-la de linguagem da composição. O falar é interpelado a corresponder à disponibilidade do vigente segundo toda e qualquer direção. O falar, assim composto, transforma-se em informação. A informação põe a linguagem humana.
Heidegger pensa a composição a partir do dominar. Assim, figuras do por como encomendar, representar ou produzir são correspondentemente figuras de poder e domínio. O encomendar põe-no como objeto, mas a composição de Heidegger não abarca aquelas formas de por que são características de hoje. Expor e pôr-se à mostra não servem primordialmente para conquistar o poder. O que se busca não é poder, mas atenção. O impulso interior não é polemos, mas porno. Poder e atenção não se identificam simplesmente. Quem tem poder tem o outro, o que torna supérflua a busca de atenção, sendo que esta não gera automaticamente o poder. Heidegger também toma em consideração a imagem só a partir da perspectiva do domínio. Imagem refere-se àquilo que ressoa das expressões. Estamos informados sobre algo. Colocar-se informado ou informar-se sobre algo significa representar-se a própria coisa, naquilo e no modo em que ela está em si mesma, e tê-la diante de si constantemente como estando assim posta. Para Heidegger, a imagem é o médium pelo qual nos apoderamos do ente e deles nos assenhoramos. Essa teoria das imagens não explica as imagens midiáticas de hoje, pois essas são simulacros que já não representam mais ente algum. Elas não têm como intenção fundamental representar um ente diante de si e tê-lo diante de si como constantemente representado. Como simulacros sem referência, elas representam como que uma vida própria. Proliferam também para além do poder e domínio. São, de certo modo, mais entes e mais vivas do que o ente. A massa informativa e comunicativa multimediática é mais um conglomerado misturado do que uma composição. A sociedade da transparência não padece apenas com a falta de verdade, mas também com a falta de aparência. Nem a verdade nem a aparência são transparentes. Somente o vazio é totalmente transparente. Para exorcizar esse vazio, coloca-se em circulação uma grande massa de informações, sendo que a massa de informação e de imagens é um enchimento onde ainda se faz sentir o vazio. Assim, mais informações e mais comunicação não clarificam o mundo. A transparência tampouco o torna clarividente. A massa de informação não gera verdade, e quanto mais se liberam informações, tanto mais intransparente torna-se o mundo. Por isso, a hiperinformação e a hipercomunicação não trazem luz à escuridão. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop